Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa MP Debate. Hoje vamos conversar sobre o tema saneamento básico. Para falar sobre isso, convidamos o promotor de justiça, Alexandre Gaio, do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Paraná. E hoje temos um convidado especial do Rio Grande do Sul, o promotor de justiça Daniel Martini, coordenador do CAU, de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do programa denominado Resanear, pioneiro e conhecido nacionalmente no âmbito da atuação do Ministério Público no tema do saneamento básico. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar o nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo a enviarem suas perguntas sobre o tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Vamos começar, Daniel, perguntando sobre a extensão do saneamento básico, né? Sabendo que o saneamento básico é importante para a vida das pessoas, para o meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável das cidades, qual deve ser o papel do Ministério Público em relação ao saneamento básico? Muito bem, nós temos que compreender inicialmente que quando nós falamos em saneamento básico, nós falamos em quatro coisas, quatro eixos que compõem o saneamento. Primeiro é o abastecimento de água potável. Segundo, o esgotamento sanitário. Depois, a questão do recolhimento, tratamento adequado dos resíduos sólidos urbanos. E, por fim, a drenagem urbana, ou seja, atividades que dizem respeito ao dia a dia da nossa vida na cidade. Nós podemos abordar a importância do saneamento sob dois aspectos. Um primeiro aspecto como algo essencial, a própria existência e existência digna. O artigo 5º da Constituição garante o direito à vida. O artigo 1º da Constituição estabelece como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade. A ONU reconheceu recentemente que o direito à água potável e ao saneamento é um direito humano. Não temos ainda fundamentalizado propriamente na nossa Constituição o direito ao acesso ao saneamento. No entanto, se nós formos fazer uma leitura integrada da Constituição, nós podemos sim concluir isso. Depois nós temos ainda o artigo 225 da Constituição, rapidamente, que trata e que estabelece especialmente como um direito fundamental o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Não há dúvida que saneamento, acesso à água, a saneamento, é algo que integra, digamos assim, o próprio conceito do núcleo, né, da dignidade da pessoa humana e como tal deve ser tratado. Então, saneamento é importante também para isso, para garantir a própria sobrevivência, a própria vida digna das pessoas, não apenas a vida. Ou seja, se reconhece que não há vida digna na República Federativa do Brasil sem que haja um piso, um patamar minimamente adequado de condição ambiental. Isso se dá também com política de saneamento. E ainda, para concluir essa primeira parte, eu diria que também há um aspecto econômico importante no saneamento. Há dados da Organização Mundial da Saúde que dizem, que mostram claramente que cada real investido em saneamento básico significa uma economia de gastos de R$ 4,00 em programas de saúde. Investir em saneamento, o Instituto Trata Brasil, uma USC pioneira no Brasil, que trabalha com essa matéria de uma forma muito séria, demonstra os benefícios econômicos também do saneamento, não fossem os benefícios à saúde das pessoas e ao meio ambiente. Há dados que demonstram, por exemplo, que investimento em saneamento redunda, por exemplo, em valorização das propriedades públicas e privadas, ou seja, só benefícios com saneamento. É bem verdade que nós precisamos no Brasil, em 20 anos, para universalizar o saneamento, precisamos 500 bilhões de reais para os quatro eixos e 300 bilhões de reais apenas para água e esgotamento sanitário, ou seja, são investimentos de vulto e que o Brasil possivelmente não disponha e não disporá. Então é preciso muita criatividade dos gestores públicos para avançar
e avançar muito, como quero crer que os ministérios públicos, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Paraná, estão bastante inseridos e empenhados agora. Falando em criatividade, o Rio Grande do Sul tem o programa Ressanear. Eu gostaria que você explicasse como é que funciona esse programa e de que modo o Ministério Público atua por meio dele no saneamento básico. O programa Ressanear nós criamos em 2014, basicamente, porque nós temos lá no Rio Grande do Sul, Dr. Gaio, 3 dos 10 rios mais poluídos do Brasil, na região metropolitana. E constatamos que a origem da poluição não é poluição industrial, embora esses rios eles percorrem regiões industriais, como é o Vale dos Sinos, dos Curtumes. Mas a origem da poluição é poluição de origem doméstica. Então, esse deveria ser o nosso foco. Os nossos índices, os nossos dados de saneamento básico, especialmente no quesito esgotamento sanitário, é vergonhoso. É algo que nos envergonha no Rio Grande do Sul. Nós somos, apesar de termos um alto IDH relativamente com demais estados do Brasil, nós somos o 18º estado brasileiro em coleta e tratamento de esgoto com relação àqueles domicílios que possuem água tratada. Em razão disso, desenvolvemos o programa Ressanear, colocamos o nosso foco prioritário no nosso planejamento estratégico do Ministério Público na questão do saneamento básico. Ele é dividido em 4 eixos. E veja, o nosso programa Ressanear, que é vinculante para as promotorias, a deliberação institucional para que os promotores atuem, tenham expedientes administrativos para acompanhar a implantação do Ressanear em cada um dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Nós desenvolvemos o programa em 4 eixos. Primeiro, a necessidade da elaboração dos planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada dos resíduos sólidos. E aí a nossa atuação é não só para cobrar, exigir dos municípios a elaboração dos planos, mas também que sejam planos qualificados. Nós dispomos no Ministério Público de equipes que estão analisando, a pedido dos colegas promotores de justiça, os planos de saneamento para verificar não apenas a sua compatibilidade com o artigo 19 da Lei 11.445 e também com a Lei 12.305, mas também que sejam planos factíveis, reais. Esse é o primeiro eixo, elaboração de bons planos. Segundo eixo, nós trabalhamos com a correta destinação dos esgotos domésticos. E aqui nós trabalhamos com várias perspectivas e possibilidades, atentando para a realidade de cada município. E eu quero adiantar, talvez nós possamos discutir isso durante o programa hoje, eu quero atentar para que a solução, através de rede e estação de tratamento para esgotamento sanitário, não é a única viável. Talvez seja a desejável, né? A ideal, mas nem sempre a única viável. E nós trabalhamos com todas as possibilidades e perspectivas, inclusive e fundamentalmente com a inserção dos municípios na manutenção das soluções individuais de esgotamento sanitário. O terceiro eixo, nós trabalhamos com um acompanhamento efetivo pelos promotores de justiça da implantação integralmente dos planos municipais de saneamento básico e de gestão integrada dos resíduos sólidos. Nós vamos acompanhar passo a passo a implantação dos programas, das ações previstas nos planos para atingimento das metas que foram escolhidas pela população local e inseridas, materializadas nos planos de saneamento. E o último eixo, o quarto eixo do Ressanear, diz respeito à implantação da logística reversa e redução de embalagens plásticas, sobretudo. Nesse último eixo, nós, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, não aceitamos em nível estadual o acordo setorial das lâmpadas fluorescentes, porque não nos servia, e
trabalhamos junto com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para editar uma regulação própria no que diz respeito à logística reversa das lâmpadas fluorescentes no estado do Rio Grande do Sul. E ainda fizemos um trabalho muito forte com a Associação Gaúcha de Supermercados e outras entidades, com o objetivo de reduzir as embalagens plásticas no mercado de consumo. E já temos números bastante animadores. Então, são os 4 eixos do saneamento que, como disse, vincula a atuação dos promotores a provimento do Procurador-Geral, e isso é objeto de inspeção, inclusive, pelo órgão correicional, no sentido de que cada promotoria tenha um acompanhamento dessa situação para cada um dos municípios do estado. Alexandre, o Daniel coloca muito bem a questão lá no Rio Grande do Sul, mas eu gostaria agora que você considerasse, né, os nossos desafios aqui do Paraná para a implementação da política de saneamento básico e para a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Nesse sentido, quais são as iniciativas e os objetivos previstos no plano setorial do CAOP, do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, em relação ao saneamento básico? Sim. Como bem explicado pelo Dr. Martini, os desafios para a implementação da Política Nacional de Saneamento Básico são enormes. E o Ministério Público, ao mesmo tempo, tem um papel muito importante e central, né, para buscar essa implementação, especialmente junto aos municípios. Da mesma forma que no Rio Grande do Sul, nós temos aqui um passivo muito grande em relação à poluição dos nossos rios e nossos córregos, por conta da ausência de redes coletoras e tratamento de esgotamento sanitário. Então, isso nos preocupa muito. Nós temos um passivo já muito grande, muito elastecido, que inclusive vem afetando os mananciais de abastecimento público e o tratamento da água propriamente dito. Então, tem reflexos em relação ao meio ambiente, em relação ao patrimônio público, em relação à saúde das pessoas. É uma preocupação muito grande e é um desafio muito grande o Ministério Público enfrentar essas questões. Também por conta desses dados que são alarmantes no estado do Paraná e espelhados já também aí nesse pioneirismo do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no programa Ressanear, nós lançamos o Plano Setorial de Saneamento Básico no Centro de Apoio, e esse plano setorial ele tem como objetivo central buscar, da mesma forma, iniciativas de acompanhamento da implementação, né, da Política Nacional de Saneamento Básico e, especialmente, tentar trazer subsídios para a atuação das promotorias de justiça do meio ambiente, habitação e urbanismo em relação a esse tema. O plano setorial ele tem vários objetivos, várias metas, né, eu vou citar algumas delas aqui. A primeira delas seria justamente tratar com a questão dos planos municipais de saneamento básico. Tratar sobre a perspectiva do que é o conteúdo mínimo desse plano municipal de saneamento básico e como o promotor de justiça que está em cada uma das comarcas deve agir, qual a referência que ele deve ter para cobrar dos municípios uma adequada implementação. Como o Dr. Martini falou, não basta um plano municipal de saneamento básico, ele precisa ser qualificado. Ele precisa ter a participação efetiva da sociedade, né, uma participação social. Então, portanto, uma primeira iniciativa foi a elaboração de uma nota técnica sobre o conteúdo mínimo desses planos municipais de saneamento básico. Essa nota técnica já foi disponibilizada a todos os promotores, né, e a gente já vem trabalhando e também orientando os promotores, tentando ajudar os promotores nas dúvidas que surgiram mesmo após a elaboração dessa nota. Uma segunda iniciativa do plano setorial é justamente tratar da questão das soluções de esgotamento sanitário. Nós temos a visão de que a medida e a solução prioritária é a rede pública de coleta e tratamento de esgoto, mas sabemos que, por conta desse passivo, por conta da demanda que é enorme, não é a única solução. Então, portanto, também trabalhamos com soluções alternativas, inclusive com as soluções individuais de tratamento de esgoto, as fossas sépticas, desde que elas atendam os parâmetros devidos, né, desde que elas tenham o acompanhamento do poder público em relação a isso. E em relação a esse tema também, a previsão de lançamento de uma nota técnica para promover essa orientação e estimular a atribuição dos promotores de justiça nessa área. E em relação à uma terceira iniciativa,
desse plano setorial, dentre outras, trabalhar com a questão dos contratos de concessão, que é muito importante amarrar as obrigações, as metas, os objetivos, os planos de ação previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico nos contratos de concessão. É preciso que as empresas concessionárias, ou o município propriamente, ou a empresa contratada, se vincule com aquilo que foi planejado e foi deliberado pela sociedade. Então, essa seria uma terceira iniciativa com o intuito de iniciar uma discussão e uma atuação mais efetiva do Ministério Público do Paraná nesse tema. Eu queria lembrar que 80% dos municípios do Paraná são pequenos municípios de menos de 50 mil habitantes. Por isso que é importante, Alexandre, que você enfatizasse quais são os requisitos mínimos que o plano municipal do saneamento básico deve conter. Sem dúvida, o plano municipal, como é um instrumento central para uma gestão integrada do saneamento básico, que envolva esses 4 eixos, como o Dr. Daniel Martini citou, da água, do esgotamento sanitário, dos resíduos, da drenagem, ele precisa ser planejado com base num diagnóstico que leve em consideração a realidade local, leve em conta as questões ambientais, as questões urbanísticas, confronte com o plano diretor, com o plano de habitação de interesse, o plano de habitação de interesse social local, né? Confronte com os demais diagnósticos que já existem no município, sociais e econômicos, parta do pressuposto de atendimento das regiões que mais necessitam esses serviços básicos, regiões que têm um adensamento evidente e situações em que a gente percebe irregularidades e uma demanda de esgoto, de tratamento de esgoto muito grande, né? A partir desse diagnóstico, planejar as metas, os objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Dentro da ideia de universalização progressiva desse serviço, né? Se estabeleceu um programa de ações e de medidas compatíveis com essas metas, compatíveis com esse planejamento, né? E da mesma forma também um programa de monitoramento em relação à execução desse plano e à execução desse contrato, levando em consideração inclusive o que existe de passivo em relação ao contrato de concessão que já foi anteriormente firmado e venceu. Muitas vezes o município, no momento de renovar esse contrato, não leva em consideração que a empresa concessionária não cumpriu todas as metas que estavam previstas. Então isso precisa ser repactuado com a devida distribuição dos ônus e tudo isso ser feito com uma efetiva participação da sociedade. É muito importante que a população participe, porque é a população que vive esse problema e a população que tem os seus direitos afetados diretamente. A gente precisa considerar que o plano, lá segundo o artigo 19 da lei, ele deve ser realizado contemplando toda a área territorial do titular, que agora, com uma alteração recente de uma medida provisória, ficou claro que o município é o titular do serviço de saneamento. Quando se fala em plano, na verdade se fala em qualquer área. Se fala em um diagnóstico e um prognóstico e como chegar lá. Ou seja, o que se tem, o que se quer e como fazer. Como o Dr. Gaio referiu, medidas imediatas, de curto, de médio e de longo prazo. Isso é um plano. Estamos em época de campanha eleitoral e costumamos ouvir em discursos políticos, muitas vezes, né, que tal serviço tem que se tornar uma política de Estado e não política de governo. A ideia do plano é essa. É fazer com que aquela meta, aquela política para o saneamento básico, por exemplo, se torne uma política incorporada aos objetivos do Estado, aos objetivos do município, independentemente de quem quer que esteja ocupando o posto de gestor, de prefeito municipal, de governador do Estado. O plano é isso. A ideia do plano é exatamente essa. É fazer um diagnóstico da situação, o que se tem, fazer um prognóstico, o que se quer. O Dr. Gaio fala da importância da participação popular. Não é apenas fundamental, é um requisito exigido pela lei, a participação popular, para que a sociedade diga, olha, em tanto tempo nós queremos tais medidas de saneamento.
E é importante que a população também tenha a consciência para elaborar planos factíveis, que a sociedade também participe do apontamento da origem dos recursos, ou seja, os estudos de viabilidade econômica que devam atender o plano. Porque de nada adianta que uma comunidade aprove um plano, estabelecendo uma meta para 4 anos, para universalizar o saneamento, o esgotamento sanitário através de rede, se não existe nenhuma possibilidade material, fática, econômica de que isso aconteça. Então a comunidade deve ser convidada a participar do planejamento das ações de saneamento. O que nós queremos, o que nós podemos e como nós vamos fazer. E importante, que englobe, que é uma das grandes deficiências dos planos de saneamento que nós estamos analisando, englobe o território do município como um todo, não apenas a área urbana, também a área rural do município. Isso é requisito mínimo do plano de saneamento. Nesse ponto, até gostaria de complementar que a nossa Constituição aqui do Estado do Paraná estabelece como uma diretriz para atendimento da política de saneamento básico que se verifiquem não somente os critérios econômicos de viabilidade, mas também os critérios sociais. Isso é importante dizer porque, em alguns casos, a gente percebe que a extensão das redes coletoras de esgoto vem atender interesses de determinados empreendimentos e não propriamente o interesse da população que é diretamente afetada. Então, isso é muito importante que o promotor de justiça esteja atento nesse planejamento, né, dos planos municipais de saneamento básico, quais as regiões do município que mais precisam, né, e que estão há muito tempo já sofrendo, né, com a ausência desse direito mais básico para a dignidade humana. Tanto o Alexandre quanto o Daniel estão falando em planejamento, que é fundamental para a política. Eu queria, Daniel, que você voltasse um pouquinho no programa Ressanear para dizer quais são as diretrizes do programa Ressanear para a gestão integrada dos planos e programas que afetam as políticas de saneamento básico. E já que vocês começaram a falar de esgoto, né, também já aproveitar para perguntar como que o Ressanear trata das soluções individuais de esgoto e se há a cobrança de taxa de esgoto nesses casos. Quando nós falamos tanto em saneamento, resíduos ou no próprio Ressanear, a gente acaba focando na questão do esgotamento sanitário, porque, digamos assim, é um dos eixos ainda talvez mais deficitários que nós temos. Abastecimento de água potável em áreas urbanas, dou o exemplo aqui do Paraná, é um dos estados mais bem classificados no Brasil em atendimento da população urbana com água potável. O Rio Grande do Sul também está muito bem ranqueado nessa questão. Drenagem urbana diz respeito a medidas pontuais, específicas, a macrodrenagem, a microdrenagem, enfim. Resíduos sólidos é um problema e um mundo à parte. Tem uma lei específica, embora integre a lei de saneamento, mas tem uma lei específica e a lei estabelece, lá no seu artigo 9º, uma ordem de prioridade na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. E essa ordem de prioridade, eu costumo dizer, eu ouso dizer, que ela não é observada nas políticas públicas e por isso eu afirmo que nenhum município brasileiro cumpre a Lei 12.305, que é a lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O artigo 9º estabelece uma ordem de prioridade na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. E começa lá com não geração, redução, reaproveitamento, reciclagem. E a última etapa do tratamento dos resíduos é a colocação de rejeitos em aterro sanitário. E rejeito é tudo aquilo e só aquilo que não pode ser reaproveitado nas etapas anteriores. E qual é a prática dos municípios que se verifica hoje? É licitação para contratação de recolhimento, transbordo e colocação de todo o lixo recolhido sem nenhuma triagem, sem nenhum tratamento em aterros sanitários. Resultado, de fato, nenhum município cumpre o artigo 9 e o artigo 54 da Lei de Resíduos Sólidos. Então, é um mundo à parte. A gente acaba focando, quando fala em saneamento,
exatamente na questão do esgotamento sanitário, por tudo isso que já falamos aqui. E algo que impacta de uma forma muito imediata e muito direta na vida das pessoas. Nós partimos do pressuposto, e falo do segundo eixo do Ressanear, de que não importa como o esgoto produzido nas residências atinja a estação de tratamento. O fundamental é que o esgoto produzido nas nossas residências não atinja o meio ambiente sem prévio tratamento. Qual é a situação ideal que nós imaginamos? É uma rede coletora, separador absoluto, diferente da rede pluvial, uma rede coletora que vem da nossa casa, da casa do vizinho, leva para um coletor-tronco, leva para uma estação de tratamento de esgoto coletiva que vai atender um bairro, uma cidade ou mais do que uma cidade. É possível essa possibilidade também. E daí, depois de previamente tratado o esgoto, ele é lançado normalmente num corpo hídrico receptor, nos mananciais, nos nossos rios, o que é permitido, desde que o esgoto tenha um prévio tratamento e que atinja um determinado padrão de qualidade previsto normalmente em resoluções dos CONSEMAS estaduais ou do CONAMA nacional. Entretanto, nós sabemos que, se por um lado, praticamente universalizamos o serviço de abastecimento de água potável, nós estamos muito aquém do mínimo exigido para esgotamento sanitário. Construir rede de esgoto, embora seja uma situação desejável e ideal, implica não apenas custos bastante consideráveis, eu trouxe o número aqui de 300 bilhões para universalizar água e esgoto em 20 anos no Brasil, como também implantar a rede comporta muitas vezes você, e isso são custos associados, destruir a cidade de cima a baixo, abrir valas, e já tem ali tubulações que atravessam ruas, que cortam a cidade, o que torna a vida da cidade um caos. Além disso, muitas vezes, construir essa rede coletora acaba sendo tecnicamente inviável por questão de solo, por questão de topografia. Então, nós chegamos à conclusão que se o Ministério Público for bater unicamente nessa tecla de buscar a solução ideal, mas às vezes não possível, vamos trabalhar com uma situação boa, mas factível. E aí nós pensamos na inserção dos municípios nas soluções individuais de tratamento de esgoto sanitário. Por quê? Porque a lei de saneamento, ela é expressa quando ela diz que a solução individual de tratamento de esgoto sanitário, quando não depende de terceiro, não constitui serviço público de saneamento. Ou seja, o município não tem nada a ver. Entretanto, e quando previsto no plano de saneamento, quando a comunidade diz que quer desta maneira, e aí está a grande sacada do momento do ressanear, vamos dizer assim, o município, ele pode se inserir no serviço de manutenção das soluções individuais. Volto a afirmar o que afirmei há poucos minutos. Não importa como o esgoto atinge a estação de tratamento, o importante é que o esgoto chega lá, ou por um tubo, ou por um caminhão. Então, qual é a proposta que nós estamos tratando com esse número gigantesco de pequenos municípios que não possuem as redes coletoras de esgoto sanitário? É a inserção efetiva dos municípios na manutenção dos sistemas individuais. Isso envolve duas coisas. A primeira coisa, fiscalizar, acompanhar e fiscalizar a construção dos sistemas individuais. Há uma norma técnica da ABNT, a 7229 de 93, que estabelece o padrão construtivo das soluções individuais, e aqui está um primeiro grande erro. Porque normalmente no interior, sobretudo, as pessoas acabam construindo fossa e sumidouro, ou o que é pior, apenas uma fossa rudimentar. Essa fossa rudimentar, ela apenas recolhe, mantém ali e faz a fase líquida do esgoto percolar
atingir o lençol freático muitas vezes, sendo que aquela residência é servida por poço, ou poço cacimba, ou poço artesiano, que certamente estará contaminado. Essa não é uma solução aceitável. A solução desejável é que o sistema individual seja trifásico, tal como é uma estação coletiva. Aliás, há números que dizem que essa estação individual de tratamento de esgoto, se construída de forma adequada, tem uma eficiência no abatimento da poluição quase tão grande quanto a estação coletiva. São 3 fases. Primeiro, a fossa séptica, que tem por função decantar a fase sólida do esgoto. E é essa etapa que precisa de manutenção, precisa ser esvaziada a cada X tempo. Depois da fossa séptica, vai o filtro, aeróbio ou anaeróbio. Normalmente anaeróbio, ou seja, são micro-organismos, sem a presença do ar, que vão tratar de fazer a decomposição dos poluentes na fase líquida do esgoto. Passo seguinte, disposição final no meio ambiente, que pode ser ou numa rede pluvial, ou num curso hídrico, ou num sumidouro. Normalmente um sumidouro nas soluções individuais. Mas é possível, depois de um esgoto pré-tratado, ele ser lançado inclusive na rede pluvial ou num corpo hídrico. Então o município, primeiro, precisa, e o promotor de justiça na sua atuação, deve zelar por isso. Primeiro, nas novas construções, exigir como condição para o habite-se que o proprietário comprove a existência dessa solução individual tecnicamente adequada. Segundo, é preciso que o município fiscalize a manutenção pelos moradores, quando ele próprio não faz, desse sistema individual. Qual a alternativa? Por exemplo, editar leis locais, municipais, que obrigam o morador a fazer e a comprovar, manter registro, por exemplo, de uma manutenção, ao menos anual, do seu sistema individual. E aí o município, essa é outra sacada, o município pode dar uma norma de incentivo para quem não só cumprir a lei, não vai ter um auto de infração lavrado contra si, mas, por exemplo, ter um desconto no seu IPTU, aquele morador que efetivamente comprovar o cumprimento dessa meta. Aqui vem os incentivos econômicos, que é um mundo à parte, que nós podemos falar depois também, que muito me agrada, aliás. Muito bem, então o município deve fiscalizar isso. Mas, mais do que isso, essa manutenção, que normalmente ela ocorre uma vez a cada 6 meses, ou uma vez a cada ano, dependendo da capacidade, capacidade do sistema, do número de moradores na residência, ela acaba se tornando extremamente onerosa para o morador, sobretudo a população de baixa renda. Normalmente um limpa-fossa vai cobrar lá 500, 800 mil reais para fazer essa manutenção. Então, qual a proposta do Ressanear nesse sentido? É que os municípios se insiram na prestação desse serviço de manutenção programada das soluções individuais. Abre-se um novo nicho de mercado, não apenas para o município, mas sobretudo para o prestador de serviço, que vai desejar esse novo nicho de mercado. E a experiência nossa lá no Rio Grande do Sul tem demonstrado isso. Por quê? Porque o município, de forma programada, vai prestar o serviço de manutenção. Avisa com antecedência, olha, no mês de maio eu passo no bairro tal, no mês de junho no bairro outro, e assim por diante. Todos saberão. Muito bem. Como é um serviço público de saneamento, ele deve ser remunerado pela contraprestação tarifária. E aí, ao invés de fazer a cobrança num único momento, quando o caminhão chega lá, dilui essa tarifa, o custo da tarifa, em 12 meses. E pode ser cobrado junto com a conta de água, com a tarifa de água. Ou seja, você dilui esse custo, que será bem menor para o morador. Por quê? Porque decorre de uma política pública, do que se ele for contratar uma empresa privada para fazer esse serviço. Ao invés de pagar numa única vez, dilui
em 12 boletos e vem junto com a conta d'água. Ou seja, e aí nós precisamos, vem a importância do papel da agência reguladora. A agência reguladora deve regular a política tarifária para a prestação desse serviço. Ou seja, eu vou fazer com que o município, até então, ausente da solução individual, aqueles municípios, e muitos municípios, pequenos sobretudo, que não têm 1 metro só de rede coletora e não prestam serviço de esgotamento sanitário, eles vão passar a prestar por esse meio, que, detalhe, é o meio rápido, a custo zero para o município. Por quê? Porque o seu prestador, seja a Corsã lá no Rio Grande do Sul, seja a Sanepar aqui no estado do Paraná, vão desejar prestar esse serviço porque serão remuneradas por isso. Ou seja, eu tenho visto, e desculpe ter me alongado aqui nesse ponto, mas é importante para nós, eu tenho atendido lá no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, semanalmente, 2 ou 3 colegas promotores de justiça do interior, ou até prefeitos municipais, querendo a intermediação do Ministério Público para implantar esse serviço de manutenção das soluções individuais no seu município. Nós estamos invertendo a lógica. Se antes nós tínhamos que correr atrás da companhia de saneamento, do prestador privado ou do prefeito municipal, agora eles estão vislumbrando, estão vendo ali uma possibilidade efetiva de oferecer o serviço de saneamento aos seus munícipes de forma imediata e com custo praticamente zero para o município. Essa é a grande sacada. Alexandre, o Daniel falou muito, e talvez esse seja uma chave para nós melhorarmos o saneamento básico no Estado, do Plano Municipal de Saneamento Básico. Sim. E você já enfatizou isso, da importância da participação social, das audiências públicas. Como que o Ministério Público pode incentivar que a população participe da construção desse Plano Municipal de Saneamento Básico, para que o município, quando não procura o Ministério Público, possa construir esse plano e assim melhorar o saneamento? De fato, Eduardo, a participação social na elaboração, em todas as fases da elaboração do plano e na execução desse plano, e assim como na fiscalização dos contratos de concessão, é fundamental. Aliás, essa participação social ela já se deve dar no planejamento da cidade, no plano diretor, na elaboração do plano diretor, nessa gestão democrática que está previsto na Constituição, está previsto expressamente na Lei do Saneamento Básico também. Então, é algo que a gente tem que zelar muito, porque é a sociedade que é diretamente afetada, é a sociedade que conhece a realidade local de cada um dos bairros, é a sociedade que sabe qual o córrego que está contaminado, que está com lançamento direto de esgoto, ou a sociedade que vive ali os problemas de inundação nos municípios e precisam de um programa adequado de drenagem urbana, né? Então, é fundamental que elas possam participar, e elas vão participar por meio especialmente das audiências públicas. Essas audiências públicas, elas são parte obrigatória na elaboração desses planos. Essas audiências públicas devem ser amplamente divulgadas, elas devem ser realizadas em horários em que a maioria das pessoas possam efetivamente participar, né? Normalmente no início da noite, nos finais de semana também, porque a maioria das pessoas estão trabalhando, muitas vezes não podem comparecer numa audiência pública às 14 horas, né? E, ao mesmo tempo, a ideia de participação social qualificada, ou seja, elas precisam ter previamente essas informações, eles precisam ter acesso a esse diagnóstico e acesso facilitado a esse diagnóstico, a todas as informações que foram produzidas, para saber se elas concordam ou não com esse diagnóstico, se elas têm algo a acrescentar em relação à realidade do município, se elas têm algo a acrescentar em relação às metas, quais são as prioridades de atendimento, quais são os bairros que serão atendidos primeiro, com qual prazo que isso vai ocorrer, né? E o Ministério Público deve zelar para que isso tudo transcorra bem, com a garantia da participação, e aí o Ministério Público tem diversos instrumentos para efetivar isso, a começar por recomendações administrativas, né, para os municípios, eventualmente, no caso de se perceber que a recomendação não é o suficiente, chamar para um eventual termo de ajustamento de conduta para fixar os patamares mínimos de participação social.
E no último caso, né, fazer uso da ação civil pública, que é o nosso instrumento principal previsto na Lei C. 347/85, né, nos casos de continuidade de insurgência. Mas o fato é que o Ministério Público deve zelar para que isso aconteça e tem os instrumentos para essa finalidade. Eu gostaria de chamar a atenção num aspecto fundamental e importante, que esse é um ano crucial no que diz respeito ao planejamento urbano. Porque esse é o ano, como regra geral, que os municípios estão obrigados à revisão dos planos diretores. E pela nova Lei de Proteção e Defesa Civil, a Lei 12.608, que alterou o Estatuto da Cidade, é obrigatório que conste expressamente nos planos diretores o mapeamento das áreas de risco, aquelas áreas sujeitas a alagamento. Verdade. Ou seja, onde não há uma drenagem adequada. Então aqui nós temos um espaço para o Ministério Público, especialmente nesse ano, estar atento, porque é justamente o ano da revisão dos planos diretores. Plano de saneamento, por lei, deve conversar com esses outros planejamentos. Se o promotor de justiça estiver atento ao bom planejamento urbano, ele vai estar atuando, penso eu, da melhor forma que ele pode atuar, que é da forma preventiva. Porque recomendação, TAC, são os nossos instrumentos por excelência. Mas se nós pudermos evitar que a situação de criticidade ocorra, tanto melhor. E aí nós temos que atuar nessa fase do planejamento. Ademais, uma ocupação urbana desordenada, por exemplo, além do risco à vida das pessoas, além do risco da degradação ambiental, ela vai demandar que o Estado, município, poder público, leve essa infraestrutura para essa área em processo de urbanização e não planejada. Realocando um recurso público, por exemplo, que deveria utilizar na cidade planejada, para essa cidade não planejada, para essa cidade autoproduzida ou clandestina, que é o que ocorre, por exemplo, com os loteamentos irregulares ou clandestinos. Muitas vezes o que nós estamos vendo é surgirem, ao longo de rodovias, pequenos núcleos em que o município rapidamente não fiscaliza e rapidamente, ao contrário de não fiscalizar e impedir que aquilo se forme em meio rural, o município rapidamente trata de alterar aquela área de zona rural para zona urbana. Ora, e muitas vezes com interesses privados, de construtoras que desejam fazer ali um loteamento, um condomínio, etc. Ou seja, quando você aumenta a área urbana, você município, passa a ser devedor de políticas públicas adequadas, de infraestrutura e tudo mais. Então, nós temos um grande espaço de atuar de forma preventiva, especialmente nesse momento, nesse ano, que é o ano, como regra geral, da revisão dos planos diretores. Aí venho até acrescentar, Daniel, a importância da atuação do Ministério Público também de modo preventivo para impedir e dificultar qualquer implantação de parcelamento do solo em área rural. Exatamente. Nós todos sabemos da importância e da obrigação legal de se preservar o módulo rural mínimo e muitas vezes a gente vê empreendimentos serem implantados na zona rural, tendo depois, muitas vezes, que o município arcar com esse ônus e implantar equipamentos públicos, toda uma infraestrutura, desvirtuando todo o planejamento já previsto no plano diretor. Exatamente. Alexandre, a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico certamente põe muitos desafios para o Ministério Público, como está sendo colocado. Recentemente foi criado o GAEMA, né? O Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente. Quero que você explique um pouquinho como é que deve funcionar o GAEMA e, junto com o CAOP, como os dois órgãos podem influenciar positivamente na atuação do colega lá na ponta, do promotor de justiça, na defesa do meio ambiente, especialmente do saneamento básico. Então, essa é uma excelente notícia que nós temos para trazer para os nossos colegas, né, e para o Ministério Público como um todo. Né, ontem, o Procurador-Geral de Justiça assinou a resolução criando os grupos de atuação especial
na defesa do meio ambiente, habitação e urbanismo, né? São 13 regiões no estado do Paraná. A ideia é que nós tenhamos 13 promotores que trabalhem praticamente de modo exclusivo com a questão ambiental no estado. A atuação dos GAEMAS se dará de um modo a articular a atuação dos promotores de justiça, das promotorias de justiça da região. É uma atuação que deve ocorrer em conjunto com o centro de apoio, desde o planejamento, desde a elaboração dessas notas técnicas, desde o planejamento de atuação do Ministério Público na área do meio ambiente, da habitação e urbanismo, na eleição de temas prioritários, né, e temas mais relevantes para atender a sociedade, para atender essas questões ambientais. E não é diferente em relação ao saneamento básico, né? Então, os GAEMAS terão um papel fundamental para fazer essa articulação com os promotores de justiça, cobrar dos municípios, né, de modo uniforme, guardando, né, logicamente, a questão das peculiaridades locais e regionais, mas atuando de modo uniforme junto a essas promotorias de justiça para a implementação da Política Nacional de Saneamento Básico, já com essa nota técnica elaborada pelo Centro de Apoio. E a partir do momento dessa criação, que nós estamos muito satisfeitos, muito esperançosos em relação aos resultados disso, os GAEMAS participarão certamente da elaboração das 2 outras notas técnicas mencionadas, né, com a capacidade de interferir, inclusive, no planejamento das questões regionais, né, porque, como o Dr. Martini falou, nós temos situações muito distintas em relação à questão das soluções de tratamento do esgoto, né? E da mesma forma de drenagem, né? Considerando, né, topografia, considerando clima, considerando diversos fatores. Então, a atuação regionalizada dos GAEMAS levará em conta, né, essas particularidades e dará, sem dúvida nenhuma, um salto de qualidade no Ministério Público do Paraná na defesa do meio ambiente e também para a implementação do saneamento básico. Daniel, você falou um pouco sobre a questão rural, né? Eu imagino que se a cidade tem problemas com o saneamento básico, na zona rural esse problema pode até ser maior. Gostaria que você explicasse como que se dá a questão do saneamento básico nas zonas rurais e se essas zonas rurais são abrangidas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico. Perfeito, um tema importante. Uma das grandes falhas na elaboração dos planos municipais é a omissão das medidas de saneamento na zona rural. O território deve ser contemplado como um todo no planejamento. Ou seja, plano de saneamento tem que prever as medidas de saneamento para a zona urbana e zona rural. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Aqui, de novo, um espaço para atuação do Ministério Público. O plano de saneamento deve ser revisto a cada 4 anos. Se o promotor de justiça consegue identificar uma falha, uma omissão no conteúdo mínimo do plano, ele deve atuar para que na revisão do plano, que é a cada 4 anos, aquela omissão seja suprida. No que diz respeito à área rural, o que nós vemos é uma grande omissão do poder público, não só na previsão do plano, mas também na execução da política pública em si. Normalmente, pequenas comunidades se organizam, o município vai lá, perfura um poço artesiano, o que pode ser um problema por si só, né? E faz uma canalização daquela água. Saneamento, basicamente em área rural, vai se dar com soluções individuais e não com soluções coletivas, como regra geral. Qual o problema que ocorre? Bem, muitas vezes essa fonte ela não passa por um monitoramento dos aspectos qualitativos da água. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 2914, que estabelece os padrões de potabilidade da água. E aqui a importância da inserção do município. Não basta o município abrir o poço, perfurar o poço, fazer a instalação e abandonar. Não. O município precisa fazer um convênio com a associação de moradores. Aqui está um espaço de atuação também do Ministério Público. Nós temos que corrigir, digamos assim, essa omissão, porque o município não pode contratar, por exemplo, uma empresa privada para prestar saneamento com instrumento precário, com convênio.
Mas, comunidades rurais pode-se fazer por convênio. Então faz um convênio com aquela sociedade de água, que é muito comum no interior, e estabelece as obrigações, as responsabilidades de cada convenente, seja da associação, seja do município. E o que importa aqui, fundamentalmente, para garantir, digamos assim, a sanidade ambiental e da saúde das pessoas? É o monitoramento efetivo de todos os padrões da qualidade da água. E isso a comunidade local não vai conseguir fazer. Quem vai ter que fazer isso vai ser o município. Seja o próprio município, seja a sua empresa concessionária do serviço. E aí, de novo, isso tem que estar previsto no plano e no contrato de concessão. Contrato de programa, normalmente. Por isso a importância de ter um bom plano e que o contrato de programa que tenha sido celebrado com a companhia pública, por exemplo, incorpore todas as metas do plano. Ou seja, área rural, saneamento em área rural. Definir responsabilidades. A quem cabe a manutenção da rede? Pode ser a associação de moradores, problema nenhum. A quem cabe o monitoramento da qualidade da água? Isso demanda exame laboratorial, que muitas vezes custa caro. Feito em bloco, com ganho de escala, pela companhia de saneamento pelo município, pode se tornar mais barato. Isso tem que estar previsto no convênio entre eles. Esse é um passo importante e creio que seja tem um grande espaço de atuação do Ministério Público também. Com relação ao eixo esgotamento sanitário, não importa se o imóvel esteja em área urbana ou rural. A solução tecnicamente adequada da norma técnica da ABNT aplica-se tanto para a zona urbana quanto para a zona rural. 2 erros aqui mais grosseiros. Primeiro, uma construção equivocada, incompleta do sistema, sem uma fase do tratamento, por exemplo, sem um filtro. E o outro erro grosseiro disso é normalmente a instalação desses equipamentos em distâncias muito próximas de fontes de captação, seja de poço artesiano, seja de poço tubular. E aí eu quero lembrar aqui o artigo 45 da Lei de Saneamento, que exige, em havendo rede pública, a obrigatoriedade da conexão da moradia à rede pública, para fins de abastecimento humano, seja de água, seja de esgoto. Ou seja, mesmo lá no meio rural, se há uma sociedade de água, se há uma rede pública de distribuição de água, o morador não pode ter o seu poço artesiano, o seu poço cavado, poço cacimba, para abastecimento humano. A conexão é obrigatória, inclusive, outra atuação nossa do Ministério Público lá do Rio Grande do Sul foi no sentido de estabelecer a possibilidade, em havendo rede pública, da cobrança pela simples disponibilidade. Esse é um eixo de atuação. Passou a rede, água ou esgoto, nós temos resolução da nossa agência reguladora, a nosso pedido, que já prevê, passando a rede, se ligando o morador ou não se ligando, a tarifa vai ser cobrada, de forma progressiva, inclusive. Para quê? Não apenas para garantir a sustentabilidade daquele sistema, mas sobretudo para forçar o morador, para estimular o morador a fazer a sua conexão. Então, muito cuidado na área rural. Em havendo uma rede pública, ainda que de uma sociedade de água, obrigada a conexão e o morador está proibido de ter uma solução alternativa. E outro aspecto é verificar a distância mínima do seu sistema individual de esgotamento sanitário com o local, eventualmente, de captação de água. Isso tem sido o principal foco na zona rural de doenças gastrointestinais. Importantíssima essa nossa atuação na área rural. E aí, normalmente, nem o plano, nem o contrato de programa de saneamento prevê a inserção da concessionária no saneamento rural. Isso tem que ser equilibrado, tem que ser buscado. Seja com as sociedades de água, seja com a companhia de saneamento, a área rural deve ser contemplada na política de saneamento básico.
Daniel, outro tema importante que eu gostaria que você abordasse é o tema dos loteamentos clandestinos. O nosso colega de Santo Antônio da Platina, o Hugo Napoli Leone Cunha, pergunta o seguinte. Primeiro, ele diz que muitos bairros nascem de loteamentos clandestinos, sem qualquer sistema de esgotamento sanitário, onde chega primeiro o IPTU e a tarifa de água e esgoto, sem qualquer serviço correspondente. Daí ele pergunta, qual é o papel do município e da companhia de saneamento na ampliação da rede coletora de esgoto para as populações em tais situações? Bem, Hugo, obrigado pela pergunta, pela oportunidade. Esse é um tema que nós até já tangenciamos aqui. Me parece que o primeiro e mais importante papel é em evitar, digamos assim, a formação da chamada cidade informal, do loteamento irregular ou clandestino, é um papel absolutamente preventivo, né? Fazer com que o município exerça o seu poder de polícia no sentido de evitar a formação dos loteamentos autoproduzidos. É o primeiro grande passo. Isso envolve planejamento urbano, isso envolve uma atuação bastante efetiva do poder público local. Num segundo momento, produzido o loteamento, muitas vezes o parcelamento do solo, muitas vezes com a própria omissão da comuna, a comuna passa a ofertar serviços públicos e ser remunerado por isso. Em algumas hipóteses de regularização fundiária, a nova lei da REURB 13.465, quando trata da regularização fundiária de interesse social, e que inclusive permite a regularização da infraestrutura por etapas, prevê inclusive a obrigatoriedade de o poder público fornecer infraestrutura adequada nesses loteamentos autoproduzidos de interesse social. Veja, mais uma vez, transferindo a responsabilidade que deveria ser de um empreendedor privado para o setor público. Entretanto, a população, muitas vezes carente, aquela é a única forma de ter acesso ao direito também constitucional à moradia, previsto no artigo 6º. E a gente procura sempre falar que deve haver uma informação, uma educação, que as pessoas, ao comprar lotes e casas, devem se informar se é um loteamento regular, mas nós não podemos também fechar o olho, Eduardo, muitas vezes, porque aquela é a única forma de acesso da pessoa à sua casa, à moradia. E aí o poder público passa a ser devedor dos serviços públicos, da infraestrutura minimamente adequada naquele local. Uma questão é bastante evidente. Não prestado o serviço, ele não pode ser cobrado. Agora, prestado o serviço, ele será cobrado. O STJ, por outro lado, já decidiu que o município pode cobrar a tarifa de esgotamento sanitário pelo simples afastamento do esgoto, ainda que não trate. Se tem lá uma rede, o que é um verdadeiro absurdo, convenhamos, se tem lá uma rede coletora de esgoto, ainda que rudimentar, que não leva o esgoto a uma estação de tratamento, ao contrário, que leva a um valo, a um córrego, a um rio, o STJ decidiu, por incrível que pareça, que o município já pode cobrar a tarifa respectiva por esse esgotamento sanitário. Então, acho que a atuação do Ministério Público aqui de maior relevância é preventiva, é evitar a formação de loteamentos de parcelamento do solo de forma irregular ou clandestina, sem que se garanta a infraestrutura mínima prevista na Lei 6766 de 79, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, nesses casos. E sempre buscar resolver a situação por meio dos processos de REURB, de regularização fundiária, seja de interesse social, seja de interesse específico. Preferencialmente interesse específico, porque aí o ônus da regularização é do empreendedor. Agora, quando for de fato população de baixa renda, cabe sim ao município não apenas promover a regularização fundiária, mas também implantar a infraestrutura adequada. E aí pode ser remunerada por isso. Importante também o nosso controle sobre a questão da tarifa social
para a população de baixa renda. E aqui, me permita, Eduardo, eu sei que o nosso tempo é limitado, mas puxar o gancho para um outro assunto relevantíssimo, que é a chamada privatização do serviço de saneamento. E nós tivemos agora uma medida provisória, 844, que é recentíssima, que altera a lei de saneamento, que traz como norte privatizar o serviço de saneamento no Brasil. O que é uma ideia que eu particularmente combato muito porque quebra toda a lógica do sistema, toda a lógica do subsídio tarifário e assim por diante. Muito bem. Quando se privatiza, quando se coloca a água, que é um bem vital, essencial para a vida humana, sob a lógica do mercado, você está colocando a água, um bem vital, sob a lógica do lucro. A empresa que vai concorrer para prestar o serviço de saneamento, água e esgoto, não vai ter por escopo entregar um serviço à sociedade. Vai ter por escopo maximizar o seu lucro. Aconteceu no Rio Grande do Sul com um município específico. Há dados que indicam que no primeiro mês da privatização do serviço de saneamento, a tarifa social foi majorada em 143%, alijando praticamente o acesso das pessoas de baixa renda ao serviço de água. Isso é outra coisa que nós temos que estar muito atentos. Mas aí alguém pode contraditar. Ah, mas nós temos, então, a regulação, que é obrigatória quando se delega a prestação do serviço. Quando se presta diretamente, não é obrigatório contratar uma agência reguladora. Mas quando se delega, quando se concede o serviço, sim, a regulação passa a ser obrigatória. E aí podem dizer, ah, mas a regulação tem que impedir isso. Sim, a regulação tem que impedir isso. Mas aí eu chamo a atenção para um outro detalhe, que foi muito debatido, digamos assim, nos países europeus, que tentaram e reverteram privatizar o serviço de água e saneamento, que é o fenômeno chamado da assimetria informativa na regulação. O que é isso? Quando o Estado deixa de prestar um determinado serviço, ele também deixa de deter o conhecimento sobre aquele serviço, sobre as melhores tecnologias disponíveis, e o Estado vai passar a regular, inclusive, as questões tarifárias com base em informações e numa planilha prestada pelo prestador privado. Ou seja, o Estado se alija desse processo de conhecimento e, de fato, desprotege a população. Só gostaria de acrescentar, muito relevantes as tuas ponderações. Primeiro, no que diz respeito a essa medida provisória, né, que é altamente questionável do ponto de vista da aplicação dos direitos fundamentais, e especialmente em frente àquele dispositivo que foi citado da nossa Constituição do Estado do Paraná, que coloca como diretriz expressamente o atendimento social prevalente sobre o interesse econômico. Então, aí já encontraria um óbice evidente em relação à nossa Constituição. E uma outra questão, rapidamente também, que me chamou a atenção da tua fala, a questão dos empreendimentos privados, né, e o ônus de se implantar a rede de coleta e tratamento de esgoto. É muito importante também que o promotor de justiça diferencie aqueles casos de ocupações irregulares, autoproduzidas, como você disse, Daniel, de população de baixa renda, claro, que ocupou aqueles locais. Onde houve um planejamento no município de interesse social, coisas diferentes. Daqueles empreendimentos que foram vendidos aos consumidores, né, com lotes aos consumidores, e muitas vezes empreendimentos que foram vendidos sem contemplar e sem respeitar a Lei 6766 de 79, sem implantar a rede de esgoto nesses empreendimentos. E aí muitas vezes o município vem a assumir, né, esse ônus, e é um ônus que é do empreendedor, e isso pode inclusive causar um enriquecimento ilícito do empreendedor. Então é muito importante que o promotor de justiça se atente a essas diferentes situações, também para não referendar um eventual enriquecimento ilícito. Outro tema importante, Caio, é o lançamento in natura do esgoto, né? Gostaria de te perguntar a quem incumbe tomar as providências diante da constatação do lançamento in natura do esgoto, sem tratamento nas galerias de águas pluviais, mesmo havendo rede pública
de esgoto. Essa é uma discussão muito interessante e a maioria da população não sabe ao certo a quem recorrer, a quem noticiar, a quem reclamar quando tem uma notícia, uma constatação de lançamento clandestino de esgoto, ou na galeria de água pluvial, que é proibido, ou no córrego ou num rio, né, perto da sua residência. E isso é muito importante esclarecer para todos, porque muita gente pensa que é a própria concessionária, né, que está prestando esse serviço, né, que foi contratada pelo município, que pode exercer o poder de polícia e pode autuar o infrator. E não é assim. Na verdade, a concessionária, assim que tem conhecimento desse assunto, dessa infração, desse ilícito, ela deve imediatamente noticiar isso ao poder público municipal, que com base, normalmente, no seu código de obras, no seu código sanitário, existe lá uma previsão de uma infração e normalmente o município notifica, né, a esse infrator para que, num prazo determinado, se regularize a situação sob pena de autuação e as demais medidas cabíveis. Nós temos que lembrar que se trata de uma atuação de fiscalização, que é uma atuação permanente do poder público, e ela não pode ser delegada para terceiros e muito menos para iniciativa privada para exercer o poder de polícia. Nós temos posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal que as atividades de fiscalização, com o exercício do poder de polícia, elas não podem ser delegadas a terceiros e a empreendimentos, né, empreendedores privados. Então, a competência para exercer essa fiscalização e para, eventualmente, lavrar autos de infração é do próprio município por meio das suas secretarias. Eu quero, então, agradecer a participação dos promotores de justiça, Daniel Martini e Alexandre Gaio, e gostaria de lembrar a todos que nos assistem que podem participar enviando suas sugestões e dúvidas para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.